Salve, galera! Começa aqui agora o Pulso. Eu sou Beto Roma, do Estúdio Roma, aqui com um convidado meu que aos 5 anos de idade foi chamado de artista por Paulinho da Viola. É, entrou para a faculdade de Direito antes de completar o ensino superior. Estagiou na Disney Company, largou tudo, veio para o Brasil para aplicar isso em marketing, design, teatro. Ele vai falar sobre isso tudo, catálogos eróticos, e hoje ele equilibra 4 empresas, ainda encontra tempo para escrever teatro. Léo Teisholtz, seja bem-vindo, querido. Obrigado, Beto. Foi uma surpresa saber que você está encabeçando esse projeto. Parabéns. Acho muito legal alguém pensar em falar sobre criatividade, né? De alguma forma, sobre pensamento criativo, sobre como as coisas se desenvolvem. Eu, particularmente, nunca tinha parado para pensar como é que era o meu processo criativo, né? E quando você me convidou, eu parei para pensar. E já queria te agradecer não só pelo convite, porque eu não sabia que eu tinha tanta metodologia sem metodologia, né? Isso é o processo que são processos, né? Eu acho que a gente é que nem quando alguém me pergunta, Beto, como é que eu faço isso na fotografia? Aquilo é uma coisa tão automática para mim que eu já faço há tanto tempo e é tão instintivo que eu tenho que parar para pensar como é que eu explico para alguém. Mais ou Mais menos dif- isso, né? Isso, que tipo, acho que o pensar, o processo, etc., às vezes é tão instintivo que é isso, precisa parar para refletir como é que eu fiz isso mesmo? Baseado em quê? É mais ou menos isso ou estou viajando aqui? Não, é mais difícil, eu acho que explicar do que fazer, né? Uhum. Eu comecei a, quando você me pediu uma bio, um resumo, eu comecei, falei, eu vou mandar para o Beto o quê, né? Eu vou mandar para o Beto as contas que eu atendi, os clientes que eu atendi, os projetos que eu já fiz. Isso é muito mais do mesmo, né? Eu acho que o grande lance não é o cliente que atendeu, quem foi o personagem principal, mas qual foi o fato criativo, o momento criativo, o que que você pôde dar para aquele momento, para aquele projeto. E aí eu fui ver desde lá da infância, da essência, você falou da história do Paulinho da Viola, Eu acho realmente maravilhosa essa história do Paris da Viola, cara, porque é uma coisa que te marcou. Você está hoje com seus 30 e poucos anos, né? é um pouco menos, Não, tá? um pouquinho É, menos, né? Dá para ver. Começou a aparecer um branquinho aí. E como isso te marcou, e às vezes umas pequenas coisas assim marcam a gente, e às vezes definem a gente de uma forma que você vai entender isso, não sei quantos anos depois, né? Mas continua com o Paulinho da Viola, essa história é maravilhosa. A história do Paulinho da Viola é legal porque eu, eu não me lembro em detalhes, né? Mas eu escutei a história inúmeras vezes pela minha mãe. Eu estava num colégio em Botafogo chamado Acalanto. Eu acho que o Acalanto não existe mais. Até uns 10 anos atrás, antes da pandemia, eu sei que existia. Uhum. Não existe mais. E eu estudava e a filha dele era da minha sala, com 6 anos de idade, e teve uma peça de teatro. A Bruxinha que era boa, me lembro do nome da peça. Eu fazia o bruxo. E o Paulinho da Viola, no final do espetáculo, chegou para minha mãe e falou: Olha, eu não sei o que, que você quer que ele seja na vida, mas ele nasceu artista. Maravilhoso. Até hoje eu fico pensando o que, que ele queria dizer com aquilo, né? Porque o que, que é ser artista? Tá, isso É um grande. é que nem definir o que que é arte, né? Muito subjetivo Exatamente. e o que que é uma boa arte, o que que é um bom artista, mas, cara, acho que ele deve ter visto em você um potencial fora da curva, assim, do enquadramento de. Foi até o que a gente estava conversando aqui off-câmera, né? Tipo, de não ser igual aos outros, você tinha alguma coisa ali que, cara, porque eu acho que os artistas são isso, né? A gente não consegue defini-los porque eles são pessoas que pensam um pouco diferente da maioria, talvez, ou É, do padrão, do dito padrão, né? tudo que eu faço, eu olho para o que existe e decido que eu não quero fazer nada que existe. É a primeira coisa, qualquer coisa. Não,
seja um, criar um drink em casa no final de semana e até um projeto mais complexo, obviamente. Eu sempre busquei fazer diferente. E para fazer diferente, a gente tem que pesquisar o que existe. A gente tem que ter consciência do que existe. Em relação para matar essa história do Paulinho, eu acho que quando ele colocou isso, eu acho que ele já viu ali uma vontade de fazer diferente, né? Não era só uma vontade de aparecer de uma criança é, vestindo um personagem de bruxo, né? Mas era uma vontade de se destacar do fazer diferente, De fazer um bruxo de diferente. fazer um bruxo diferente, Aham, não previsível, né? sim, sim. Eu acho que isso me acompanha até hoje. Eu querer sempre fazer as coisas diferentes. E tudo para mim começa numa coisa que eu bato muito nessa palavra hoje, eu falo com todas as pessoas, né? Eu estava vindo para cá hoje de Uber e conversando com o rapaz do Uber, e falei exatamente isso. Eu acho que falta nas pessoas hoje uma palavra chamada repertório. Pô, é isso. Foi até o Rodrigo Suricato que Sim, soltou isso e foi sim, super polêmico, não foi? sim, sim, E eu concordo com ele, cara, porque eu acho que é inclusive um dos grandes perigos hoje em dia de o uso indiscriminado de inteligência artificial, por exemplo, é que você reduz o repertório das pessoas que criam a partir daquilo e não usando aquilo como uma ferramenta, por exemplo. sim. Eu acho que, né, somos contemporâneos de idade, assim, eu acho que na nossa época era tão difícil o acesso a algumas coisas e que isso, de alguma forma, moldou as pessoas que somos hoje em dia. Isso, você com a tua alma de artista, você tem uma alma de artista, né? O artista, como a gente está aqui debatendo, é um cara que pensa um pouco fora da caixinha, né? Ou nem pensa na caixinha, não existe a caixinha, né? E eu acho que essa coisa do uso indiscriminado de inteligência artificial, você já tem uma coisa mastigada que você não precisa pesquisar, você não precisa ir a fundo, você vai ficando numa camada muito rasa de tudo. E eu acho que é uma coisa que começou, é uma síndrome de internet, muito antes de inteligência artificial, que as pessoas, acho que a geração Z já começou não estou julgando nenhuma geração, acho que são resultados da tecnologia. Mas a geração Z, eu trabalhei muito com muitos assistentes que são da geração Z, que agora estão mais velhos e tal, mas eles sabiam rasamente um pouco de tudo, mas você ia perguntar mais a fundo, não sabia. Fala de um. Tarantino. Tá, eu sei Tarantino, sei o filme dele, tá, não sei o que, papá. Tá, mas você sabe que ele usou aquela atriz, a Pam Grier, né, da Jack Brown, que ela era uma atriz da época de Blaxploitation, que ela era musa e fez uma série de filmes no estúdio e tal, né? Não tem esse aprofundamento, né? Então eu acho que falta esse repertório de aprofundar, né? E eu acho que quando uma pessoa como o Rodrigo Suricato fala isso, como uma crítica, as pessoas ficam ofendidas hoje em dia e falam, não, cara, isso é um estímulo, cara. Meu irmão, vai criar teu repertório. Acho que a geração Z, como você estava falando, não gosto de. A gente vai ser detonado, né? Mas tudo bem. Eu, Eu não, vou eu falar vou ser esses velhos. polêmico então, posso ser Esses... A polêmico? gente deve ser, cara. A gente vai ser esses velhos chatos falando. É, eu acho que a geração Z, de alguma forma, eu não tenho essa coisa de preconceito com geração nenhuma, tá? Bem, não. Mas eu acho que a geração Z, de alguma forma, é a geração do colinho mal acostumada, né? Elas têm tudo na mão de bandeja, é tudo muito fácil, né? A gente queria pesquisar para fazer um trabalho de colégio, a gente tinha que abrir a Barça. Pegar o volume certo, abrir a Barça Passa. para estudar aquilo ali, né? Tinha que fazer trabalho no papel maço. E se errasse, tinha que começar de novo, né? Joga fora e começa de novo. Sem nenhum saudosismo com isso, mas Não, zero. zero, Era chato pra era chato pra cacete. cacete, mas eu digo, isso fazia a gente absorver, eu acho que mais as coisas e ir a fundo, né? Exatamente. Um exemplo assim, totalmente para outro lado, tipo música. Cara, você conseguia uns vinis importados quando algum brother teu viajava para fora Sim, e a galera para casa do cara escutar aquele vinil, sei lá, do Rush, do Pink Floyd, de ponta a ponta, virava o lado, escutava para ver qual que era a história, qual que era a mensagem que tinha naquele disco. Não é saudosismo, eu tô falando, é um aprofundamento naquilo. e a gente queria pesquisar quem eram as pessoas envolvidas naquilo, né? Você via que os encartes tinham
todas as Nossa, informações mãe. possíveis. Sim, E a gente queria saber quem foi o designer dessa capa, quem sim, foi que fez essa foto, sim, sim. né? Como é que foi feito isso? Quem era o técnico de estúdio? A gente queria, mesmo quem. Tudo bem, eu fui músico, né? Como diz um amigo meu, Não, você não foi, né? Ok? você falou assim, você é artista. Eu tenho a visão o seguinte, eu não sou músico e não sou artista, né? Por quê? Porque eu não vivo de música e não vivo de outros elementos de arte, né? Mas eu tenho a música e tenho a arte dentro de mim, né? Eu tenho uma visão um pouco assim, a gente tem que determinar o que que é, o que que não é. Você é um puta fotógrafo e você vive da tua fotografia, você vive da tua arte, né? É, quando eu deixei a música, a música sempre foi a amante da minha vida, né? Um grande amor da minha vida sempre foi a música. As pessoas me perguntam assim: se você hoje pudesse escolher, o mundo fosse acabar amanhã, o que que você ia fazer? Eu falo assim: eu ia viver um dia de música. Eu tenho amigos hoje, músicos, é, que acompanham grandes artistas, que brincam comigo e falam: esse aí não foi homem o suficiente para viver de música. Eu sei que é difícil você viver de arte Olha no só. Brasil. Ah, A gente sabe, a gente não vai nem ficar levando para esse caminho não, a não vou entrar conversa. nessa. Mas eu acho que você vive de um. Acho que existe pensamento artístico dentro de você. Não, existe uma Essa coisa que. música, essa sonoridade da música, tá nos seus trabalhos. De uma Tá, forma inconsciente, talvez não direta, mas indireta, você tem ideias que, por você ter esse repertório de música, essa musicalidade na sua cabeça, isso traz para o seu trabalho de marketing, traz esse ritmo, talvez. Você nunca parou para pensar nisso? já, e outra coisa, mais ainda, você falou uma frase agora que eu nunca tinha pensado nisso. Você falou assim: você pensa fora da caixa. Não, não tem caixa. Eu nunca tinha pensado, não tem caixa. Não tem caixa. Eu não tenho caixa. As pessoas têm uma necessidade de ter as caixinhas na vida, né? Então, as pessoas têm uma necessidade de rotular. O que que você é? O que que você faz? E você é tantas coisas, né? A gente consegue ser tantas É. coisas. Não, eu levo tipo uma meia hora se eu for entrar aqui e falar, bom, então tá. E agora ainda fazendo podcast, então sou podcaster agora, sabe? Então, irmão, não é isso. As pessoas precisam para facilitar um pouco, né? Sim, sim, Hoje, quando as pessoas perguntam o que que eu sou, eu tive que escolher. Então, hoje eu sou um marqueteiro, sim. né? Eu tive que escolher um rótulo para o Uhum, mundo conseguir pelo menos começar a lidar sim. comigo. Mas eu acho que eu sou mais do que isso, né? Como você falou, eu já tive envolvido em tantas coisas. A música não sai, a música está presente na minha vida todos os dias. A maioria dos meus amigos hoje vivem de música, trabalham com música ou com arte de uma forma direta ou indiretamente, cinema, Uhum. música. E sim, tudo isso, eu acho que 90% das coisas que eu faço vem da música, vem do cinema, vem da literatura, Vem do vem, seu repertório, vem do meu repertório. que é isso, voltando à geração, Vem do Johnny Quest que eu assistia quando era pequeno. isso, cara, sacou? Pode vir das garotas superpoderosas, mas, É, meu irmão, é isso, é você saber que, pô, o Johnny Quest era da Hanna-Barbera, que era um estúdio que fazia vários desenhos, sabe? Então, é um conhecimento de você se aprofundar um pouco mais, que eu acho que começou o fim com os millennials, né? Que tinha essa coisa que era muito ler o LED ali da matéria e não lia a matéria toda. Lia o resumo online do jornal, mas não lia o jornal. Eu acho irado o jornal, mas eu não leio fisicamente o jornal hoje em dia. Mas acho que começou ali com o fim desse aprofundamento de repertório, ali com os millennials, né? Começou ali, acho que a geração Z tá levando isso a um expoente perigoso. E as próximas gerações com AI, né, cara? Então, vamos ver. A gente pode estar aqui dois velhos reclamões e a parada virar outra coisa, mas o pensamento artístico, seja no marketing, na música, eu até falo aqui, eu vou trazer uma galera que não é necessariamente de arte, eu vou trazer um advogado, um físico nuclear, Como é que você é criativo na tua área? Por que que você descobriu como dividir um átomo e o outro cara não descobriu? Sacou? você falou essa questão de profundidade, né?
Eu acho que o grande, vamos chamar de problema, o grande problema, a grande limitação que a gente encontra hoje é essa falta de profundidade. Porque eu acho que a profundidade, ela te dá uma imensidão de repertório. Não que o repertório você vai encontrar lá no fundo, mas às vezes ele te leva a caminhos completamente diferentes. Eu me vi começando pesquisando alguma coisa por um caminho, quando eu vi eu estava num lado completamente oposto, né? E levei todo aquele projeto para o lado oposto, né? Uma ideia, pô, eu tenho inúmeras questões para falar sobre isso. A gente estava falando sobre um caso. Pois é, eu quero saber, eu quero que você se aprofunde nessa história da, Depois a gente vai falar que você se formou em Direito, etc e tal, mas eu quero saber dessa história da árvore de piroquinhas. A árvore das pirocas é Das uma. pirocas felizes, né? Que foi o que a gente falou? Pirocas sorridentes. Sorridente, sorridente. Eu fazia parte de um espaço aqui em Ipanema, no Rio, e a gente tinha. Era uma casa que você tinha vários negócios, vários escritórios que cuidavam de vários tipos de áreas diferentes, mas era sempre muito ligado à cultura. Eu, com a minha empresa de marketing, consultoria, é, tinha uma produtora, tinha uma produtora de elenco, tinha alguns grupos que se que a gente nos denominamos de um coletivo chamado Surto. Uhum. A gente fazia algumas coisas juntos e vivia nossos projetos separados. Um belo dia, chegou 4 atrizes, 2 delas eu já conhecia, a Cris e a Ellen, para ensaiar uma peça que elas estavam começando a produzir, a ensaiar para colocar em cartaz, chamado Despedida de Solteira. Eu achei muito legal aquele tema, né? Eu já sabia que vinha humor, e elas falaram: fica aqui, Léo, fica aqui que eu quero que você veja o ensaio. Quem sabe você não dá umas dicas para gente de marqueteiro ou alguma coisa ligado a cenário, né? Minha formação em desenho industrial, então, pô, já tinha feito alguma coisa de cenário no Uhum. passado. Eu falei, bom, vou ficar. Comecei a assistir o ensaio e achei muito legal o caminho que elas estavam levando o espetáculo. E no final, elas chegaram, e aí, Léo, o que você achou? E aí eu comecei a disparar já o cenário inteiro. Eu falei, olha, achei muito legal o que vocês estão fazendo, aproveitaram e fazer a despedida de solteiro no play, né, da atriz, da personagem tal, não sei o quê. Só que vocês esqueceram de uma questão. A gente vai aproveitar que o seu Alcides deixou a árvore do Chapeuzinho Vermelho lá no play do aniversário do Joãozinho, filho dele. E a gente vai aproveitar aquela árvore e vai criar a árvore das pirocas. Elas ficaram olhando para minha cara como se eu fosse um maluco. Só que elas falaram assim, cara, esse negócio vai funcionar. Isso Porque é um era uma puta gancho despedida de de... marketing. Exatamente. Virou a peça que é a peça da árvore das pirocas. Vamos ver a peça da árvore das pirocas, né? Elas Virou uma gostaram tanto. referência, né? Virou. Tipo assim, obviamente que a árvore das pirocas, de forma nenhuma, Não, 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 não tirou o tira o protagonismo protagonismo dela, da peça, mas mas virou mais um personagem, virou um né? plus, é. Virou um personagem tão legal que elas resolveram fazer chaveirinho das pirocas, né? Você Eu quer? tenho uma piroca, Ah, eu quero um eu chaveirinho tenho uma, desse, cara. mas eu não ganhei o chaveirinho. Então, Ellen e Cris, a gente tem que mandar um chaveirinho aqui pro Beto, Por tá? favor. E trazer elas aqui até para conversar, Pode, claro, né? maravilhosas, maravilhosas. Então, tipo assim, às vezes é um detalhe. E elas envolvidas no projeto ficaram surpresas da forma que eu entrei no universo do raciocínio. Porque quando eu vou desenvolver qualquer tipo de projeto, ou estou envolvido naquilo, eu saio exatamente, não tem caixinha. Essa coisa de caixinha te limita demais. Brainstorm para mim é viajar mesmo. Não precisa, e eu não preciso de nada para fazer isso, tá? Mas eu acho que é uma boa característica de um bom marqueteiro, né? Cara, É mas eu acho que. pensar, é que nem o Nizam, etc e tal, que são Pô, aí você vem referências. falar dos meus ídolos, Pois né? é, Nizam, né, estudei muito em Nizam porque eu sou formado também em publicidade, trabalhei em agência como diretor de arte e tal, antes de ser fotógrafo, mas era um cara que ele pensava três caixinhas Ele e é depois genial. desconstruía as caixinhas, Ele é sabe? genial, ele Tudo é bem, genial. né? É um cara polêmico, mas, cara,
a publicidade naquela época, ela era muito mais corajosa e polêmica do que é hoje em dia, que é tudo. Tanto é que eu vejo uma transição, aí você me corrige se eu estiver errado, que as agências, elas estão, de uma certa forma, posso estar totalmente equivocado, você me corrige, perdendo um pouco o poder de criação e decisão para o cliente que agora tem o marketing dentro, que está ditando muito mais uma parte muito só de business e não business com criatividade, que era o que a agência trazia. A agência está perdendo os dois lados. Tô Agora, errado? não, você está É certíssimo, essa a inclusive, visão? você está certíssimo. Inclusive, agora no Rio to See, eu vi um painel, eu não vou me lembrar, que eu vi tantos painéis, mas eu vi um painel que era um grupo, dois creators com alguém de uma agência Você falando. ficou indo então. Eu Quem disse, fui, você falou, pô. eu fui. Eu acho que você estava lá na quarta e eu fui na sexta. Eu fui na sexta e fui no domingo. Que a gente se falou, falei, pô, cara, vai, que eu nunca tinha ido. Isso, Falei, isso. cara, vai, porque é muito foda e tal. Aí você Eu falou, tinha ido há uns dois anos atrás, eu tinha ido ano pô, que passado. bom, eu não sabia que você tinha ido, que bom. Pô, muito legal. Desculpa, imagina. E nesse painel eles falavam exatamente isso, sobre como as agências estavam perdendo o seu domínio de controle sobre isso tudo, inclusive para os creators, né? Os creators hoje estão desenvolvendo quase que mini campanhas independentes. Totalmente. E aí a grande questão que eu concordo com as agências é que os creators têm que estudar para eles entenderem bastante, não um pouco, mas entenderem bastante sobre identidade de marca, propósito, para poder saber o que caminho levar aquilo ali, né? Até para amarrar tudo, né? Para Para amarrar não ficar um tudo. Frankenstein, que hoje em dia você vê isso. Às vezes, cliente grande como Coca, Nike, etc., fazem umas campanhas X, Y, aí você vai ver a parte de creator, online, etc. Não tem exatamente a mesma linguagem, não tem a mesma amarração, é uma coisa que foge um pouco. Você fala, cara, cadê a amarração disso tudo? Não tem. E quando você falou do marketing interno hoje, existe uma grande diferença que é o seguinte: na verdade, existe uma grande questão que as pessoas não sabem o que é marketing, né? Não. Eu costumo dizer o seguinte: eu gosto de uma frase do João Branco, que é um cara que eu também admiro muito, que ele fala o seguinte: tudo que existe entre a empresa e o cliente, entre o produto e o cliente, é marketing. E se você for parar para pensar, tudo vai interferir na percepção que existe da marca, tudo vai interferir na compra e na recompra daquele produto. Então, Uhum. tudo é No marketing. valor Tudo, agregado, às tudo. vezes, né? É. Como você vende um ovo com caixa ou sem caixa, né? Teve um vídeo aí há pouco tempo, acho que foi o cara da Chili Beans, o O Caíto. Caíto. Uhum. Falando, meu irmão, o cara que criou a caixa bonitinha para vender ovo é gênio. É gênio. Porque o cara tá vendendo o mesmo produto do cara que vende lá. Tudo bem, tem o ovo orgânico, etc. Mas é o mesmo ovo, não sei o que, se for da mesma qualidade. O cara vender com uma caixa maneira, falando que é com a galinha solta, e o outro naquela caixinha azul que a gente está acostumado a comprar, o outro é mais caro, você vai comprar outro mais caro achando que é o melhor, é a mesma coisa. Só que aí existe um problema, que aí é onde eu quero O entrar no mesmo marketing. ovo. É o Não tô mesmo ovo. falando, não tô falando coisas. Existe uma fase de onde a embalagem ela tinha uma importância muito grande. Não que ela perdeu. Pelo contrário, eu acho que ela continua tendo. Já é um pré-requisito. Mas o cliente não se satisfaz só com a embalagem bonitinha, né? A pessoa compra muitas vezes, a gente sabe disso, chega no mercado e compra pela embalagem. Sim, Mas quando você chega em casa e você experimenta, a recompra não vai ser não pela vai ser embalagem. lembrado. A recompra vai ser pelo produto, Pela né? experiência, né? Pela experiência e pelo produto, né? Uhum. Um todo, né? Porque o produto faz parte da Não, experiência. experiência com o produto, né? É, sim, Nesse caso de sim, comprar um presente, mas podia ser ir no restaurante, o retorno no restaurante, algo assim, podia sim. O ser. produto passa a ser um dos elementos dessa experiência como um todo, né? Uhum. A não ser que a gente encare que a experiência é o produto, né? Que é uma coisa um pouco maior do que isso. Hoje em dia, Dependendo do produto, hoje em dia, se a gente for pensar, as pessoas vão comer fora por quê? Não é pela comida. Porque pela comida você pode pedir o é, delivery e chegar em casa. sim, As pessoas vão pela experiência como um sim, todo. sim, sim. E aí, se essa experiência não for melhor do que a sala da casa delas, aquela comida não é suficiente, né? A comida pode ser maravilhosa. Eu tenho um restaurante que eu adoro aqui,
que eu vou comer lasanha, eu tenho essa coisa, os, não Os sei se você tem escolhidos, isso, eu né? tenho. É coisa de velho isso, sabe? É, pô, Eu vou muito. Eu tenho isso. A Adega Pérola, por exemplo. Meu irmão, só quero tomar chopp na Adega Pérola, quero comer lasanha. a Não, lasanha a gente vai no lugar tal, o é, chopp é no lugar. é É exatamente. isso. Mas isso é bom pra caramba, porque É é muito isso. bom, Você mas isso sabe faz que parte você. de repertório, cara. E você sabe que você vai ter aquilo, sacou? Você quer aquele chopp bem tirado? É porque se eu quero um chopp diferente, arriscar, eu vou em outro. Mas se eu tô num dia que eu tô precisando relaxar, comer uma lasanha, tomar um bom vinho, você sabe. Por sinal, qual que é esse restaurante aí que eu tô atrás de Cara, eu uma vou boa falar uma marca? coisa pra você que você vai rir. Mas você vai rir, mas eu posso rir de você também. Porque você com o nome tá mais esquecido que eu. É um restaurante em Copacabana, italiano, antigo. Ele fica naquela rua Fernando Mendes. É nome de rua, É em frente a. É um instante. Eu vou me lembrar o nome desse restaurante. E é a melhor lasanha que tem no Rio de Janeiro, que eles fazem na lenha. é o X? É o X? Não, 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 o X não. é de frutos do mar. Não, 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 não. É que eu tô com Fiorentina na cabeça. Fiorentina morreu, né? Exatamente. Mas não é. É na Fernando Mendes, é uma do lado esquerdo. Passou um hotel ali, tem um restaurantezinho ali maravilhoso, muito antigo, e que eu já conheci velho. Eu não conhecia há 200 anos, Uhum, não. uhum. E que eu fiquei apaixonado pela lasanha. Então a minha referência de lasanha no mundo passou a Tá ser aquilo certo. ali, né? É, eu sou um cara que gosto muito de ter os meus escolhidos, né? Lamas. Lamas. Cervantes eu parei de ir porque foi comprado, mudaram tudo. Aí eu Mudaram tô o indo pão, agora, mudaram eu tô tudo. indo agora no outro que é o Parada de Parada de Copa. Copa. Aí sim. Mas É. vamos voltar Vou- ao Nizam. Mas tudo faz parte do Mas tudo faz repertório, parte do cara. repertório. É isso. É saber que o Cervantes não é mais o Cervantes que é comprado pelo grupo do Belmonte, que mudou o pão, mudou os insumos e a experiência não é mais a mesma, entendeu? É Então, a isso. gente é saudosismo, isso é saudosismo. Com É, a nossa, mas não é ruim o saudosismo, nesse né? sentido, não. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: o que que hoje a geração Z vai deixar de saudosismo para eles mesmos? Será que tem? Como é que vai ser o saudosismo daqui a 30, 40 anos? O que que essas pessoas vão buscar? K-pop. Será que e será que é suficiente? K-pop. K-pop com certeza. Porque, de cara, eu sou aquele velho que escuta Led Zeppelin até hoje, mas que nem era da minha geração, né? Mas vão ter algumas coisas que vão ser icônicas para eles, mas talvez de uma forma diferente do que foi para nós, né? Por exemplo, você vê agora, saiu o filme do He-Man, né? Quantos anos depois? Já é o terceiro ou quarto que existe, né? Acho Acho que é que é o terceiro, acho que é o né? segundo. Segundo? Eu lembro pelo menos do primeiro, que era aquele com Dolph Lundgren, que era uma. Tosco. Mas, cara, era o que a gente tinha na época. Foi até conversando com o Rei aqui antes. Meu irmão, e todo mundo foi ver E foi bom. e foi bom, porque não tinha filme. Agora, É. agora saiu esse e tá todo. Os nerds que vão me odiar, porque eu sempre fui nerd antes de nerd estar na moda, reclamando, porque o cabelo dele não é exatamente igual, porque não sei o que. Meu irmão, dê graças a Deus que tem, sabe? E curta, não overanalyze. Então, talvez nisso de overanalyze, né, que chegar nesse ponto é isso, talvez não tenha muito o que lembrar. Veio K-pop na cabeça porque assim, é um fenômeno, né, tal. Mas sabe por que que eu te perguntei isso? Ah, Pelo seguinte, virou o fenômeno agora das músicas feitas por IA. que eu acho uma loucura, né? E aí a maior loucura é o seguinte: se você for pedir, se você escrever uma letra e pedir para a IA desenvolver um arranjo, montar uma música para você, ela vai fazer 70. Já parou para pensar nisso? Já percebeu isso? Sim, Tudo vira 70? Não vira 80. Por quê? Vira 70. Tudo tem aquela pegada mais 70. mas até quando? Porque a EA, ela vai evoluindo de acordo com o que a gente está alimentando ela, porque ela Se- só se alimenta do que já foi produzido. Então, se a gente começar daqui a pouco, ok, 70, 80, 90, e daqui a pouco, ok, chegamos em 2000 e pouco, né, lá viajando, né, num futurismo, assim, de botequim aqui. Quando começou a surgir a AI, vamos lá, 2026, a partir de 2026, a referência vai ser o quê? A AI vai começar a se autorreferenciar nas músicas que ela criou baseado em coisas que a gente alimentou ela. mas isso que eu estou te falando, E a loucura que mas isso vai aonde ela ser. tira essa base? Por que que ela foi buscar 70, 60, 70? Ela não foi buscar. Você não vê muita referência de 80, 90 e 2000.
Você vê Não sei, referência de é mais 60 e 70? 70. 60 e 70. E se você for parar a pensar, Mas sabe a que a moda galera. volta para 60 e 70 direto, né? Ah, 80 também, né? 80, Não, 80 sim. 80 É sim. porque 80, 80 tem um saudosismo. É, tem uma moda muito louca, né? exatamente, Muito 80 tem uma diversa, moda né? muito louca, não que a música dos anos 80 não. Eu acho que a música dos anos 80 tem muitas coisas muito legais, né? Que até se busca um pouco mais. As pessoas, os músicos buscam um pouco referência, Sim, até sim. de instrumento, né? Sim. A gente falou do Suricato. Suricato, eu vejo ele de vez em quando vindo com as guitarras que buscam um pouco mais sonoridades, né? Tem um cara que eu gosto muito, o Billy Brandão, guitarrista. Ele Billy É, Brandão. ele acompanha, é um sideman Ah, maravilhoso, eu não sei quem é, acompanha, não. acompanha diversos artistas. Ele foi o cara que acompanhou durante muito tempo o Erasmo Carlos. É, hoje ele acompanha a Fernanda Abreu. Essa galera da cozinha, né, cara? Que às Cara, vezes a esses galera caras não são sabe, muito né? bons, né? Que, eu, tava, que nem esse, eu vi essa semana um documentário, vou esquecer seu nome porque a gente tá ficando velho, do percussionista brasileiro que, Paulinho, meu irmão, esse é cara um gênio. esse cara é um gênio e foi ser descoberto porque eu não conhecia. E olha que eu sou um cara que sou ligado à música, não que nem você, músico e tal, mas eu não conhecia. Eu fiquei, cara, esse cara toca todo mundo. Cara, eu vejo assim, por exemplo, tem uma cena, agora você falou isso, eu me lembrei de uma cena de um amigo, hoje é um amigo, Marcelinho da Costa, baterista, toca hoje com Frejá. Toca hoje não, tá tocando há muito tempo com Frejá, mas já tocou com todo mundo. Uhum. E eu me lembro ele tocando num show, num bar boate que tinha aqui no Rio chamado Melt. Mas Eu tem lembro, bastante tempo. lembro da Melt. Acho que o Jimmy chegou a ser gerente da Melt. Eu acho também que o Eu acho Jimmy que o teve Jimmy foi. alguma coisa É, lá, eu não acho me que lembro. foi. É, e o Marcelinho tocando, e atrás ele montava a bateria num canto assim no palco, ele estava tocando com outro grande amigo, o Cecelo Frone, que eu sou apaixonado, um Sim, sim, cara sim, sim. genial. E ele estava tocando com o Cecelo, e eu me lembro que atrás tinha uns canos de diversas bitolas assim. Eu não sei se era cano de água, era uma coisa que assumiram dentro da arquitetura Uhum. e ficou. E o Marcelinho foi dar uma virada na bateria e rodou e continuou a virada nos canos. E viu que naquele momento ele viu que funcionava e ele fez um solo de cano, cara. Fudeu, o cara ficou de costas, Então, tipo assim, baixou o Neil Peart nele. isso aí é ousar. O cara não tinha medo de ousar. Eu acho que as pessoas hoje têm medo de ousar. Mas Eu acho para que isso ele tinha que ter repertório. sim, 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 Sacou? Pra chegar, concordo. olhar pro cano, você ter a rapidez de falar, meu irmão, vai sair um barulho desse aqui e eu vou dar um, né? Talvez o repertório dele tenha sido até a ousadia do Newport também, que dava aquelas baterias que davam Ele volta. girava, que era um. Ele falou, vou usar aqui, ele quis ousar. De repente ele molequinho viu o Neil Peart, sabe? Pode ser, eu vou perguntar para ele, vou É, depois perguntar para tô ele. doido pra ver essa batera nova que a mulher do Pô, eu Rush. vi, é Eu muito, vi cara, online, nossa. vai vir aí no Brasil, né? Eu vi online, eu vi online. Eu fui no último do Rush, quando eles estiveram na apoteose, foi pros nerds, os nerds pira, né? É Então, engraçado, eu sempre tive as minhas coisas assim, né? Eu sempre fui louco pro Stones, né? Eu sou maluco pro Stones, né? Engraçado porque eu falar isso aqui agora. Nizam ficou lá atrás, né? Foda-se. Não, mas a gente vai voltar no Nizam. Eu tenho que voltar, porque, porra, esse cara faz parte de mim, da minha concepção. Mas os Stones também faz parte da minha concepção. E aí eu vou falar uma coisa para você que eu fiz com meu filho com a história dos Stones. Mas meu filho, quando tinha, acho que 9, 10 anos de idade, eu cheguei para ele e falei assim: meu filho, eu vou botar duas coisas para você ouvir que vão definir o seu futuro. Eu botei Help e botei Satisfaction. E perguntei qual que você gostou mais. Aí ele falou: Satisfaction. Os amantes de Beatles me perdoem, mas chega um momento, e eu acho do cacete, Beatles é maravilhoso. O próprio Cecelo, que eu falei aqui há um tempo atrás, há uns anos atrás, ele chegou para mim na casa dele, sentado, a gente conversando, ele chegou e falou assim: como assim que você tem que ouvir mais Beatles? Eu falei: eu nunca ouvi um disco inteiro dos Beatles. Ele falou: você só sai daqui a 3 horas, você vai ouvir 2 discos inteiros. Mas eu acho que é uma divisão, porque você caminha, você começa a fazer escolhas na Ah, sua sim, vida, sim, sim. né? Você tem que ter um repertório vasto de você saber escutar Beatles, escutar Sim. Stones, escutar a música erudita, escutar samba. Mas a gente não vai ficando com essa, pelo menos, né, fazendo uma autocrítica aqui.
A gente não vai ficando mais assim quando a gente vai ficando mais velho, que a gente fica menos radical. Porque eu, quando era moleque, bicho, era do metal, era do rap, não sei o que. Eu só escutava Iron, Metallica, alguns discos eu já achava mais pop, Halloween, o resto era tudo merda. E aí eu fui ficando, cada ano que passava, eu me dava, vou experimentar isso. Aí descobri Bob Marley, tudo era reggae. Aí descobri Janis Joplin, aí tudo era Janis Joplin, Chris Christopherson, Willie Nelson. E eu acho que na com a idade, tudo bem, tem pessoas que chegam mais, tem até um nome que eu não vou lembrar agora, que as pessoas param de uma certa idade de contemplar o novo tipo de música e só ficam no passado. Tem uma definição, isso que eu não vou lembrar agora. Isso, eu escuto tudo. Pois é, E eu gosto de escutar coisa eu diferente. gosto de escutar coisa diferente e até pra falar mal, bicho. Até pra falar, pô, bicho, isso não é minha vibe, mas é bem tocado. É Pode ser um isso. sertanejozão, mas fala, bicho, Cara, até os caras porque tocam bem, mas de ter essa abertura. Porque quando era moleque, meu irmão, não vem falar de coisa que é fora da minha bolha que eu não vou querer saber. Então é isso, é escutar um Paulinho da Viola ao mesmo tempo que você escuta um gangsta rap. Os dois têm seu valor. E os dois são maneiros para ocasiões diferentes, para momentos diferentes, para vibes diferentes, né? mas ter esse, Como é que vai ser esse futuro dessa galera? eu acho que por que que eu fiz esse negócio com meu filho, pra você entender? Eu acho que existe alguma coisa que cola no teu DNA, que quando você escuta, você tem que ser aberto para ouvir tudo, você tem que ser aberto para ler um pouco de tudo, para pesquisar um pouco de tudo. Mas tem certas coisas que colam ali, né? Sim, Por sim, exemplo, aqui, ó, o Stones colou que está aqui na meia até sim, hoje. sim, Eu carrego sim. é, um pouco. Isso faz parte um pouco do meu universo criativo, sabe? História, você começou moleque? Bem novinho, assim? Cara, Stones eu comecei. Eu tô falando isso, mas eu amo Stones mais do que Beatles também. Bom, Stones eu comecei, eu acho que eu tinha uns 12 anos, né? E, e eu fui meio que autodidata, assim, sabe? Eu perdi meu pai muito novo, eu tinha 16 anos. A minha mãe odiava que eu tocava o dia inteiro, desde 11 anos de idade. Pô, para começar, para ganhar um instrumento foi uma dificuldade. Tipo, Pra convencer, a tipo, minha mãe falava assim: olha, você tem que tomar muito cuidado, que seu avô perdeu tudo com o jogo. Seu avô perdeu tudo com os cavalos. Eu acho que ela tinha medo de eu perder tudo tocando tocando violão. violão, E tocando guitarra. E aquela coisa, eu era que era louco. coisa de boêmio, né? Meu avô Era também coisa tinha de isso. Meu boêmio. avô Era passava a coisa de noite boêmio. jogando pif-paf, depois virava a noite e ia pro jockey apostar. Eu acho que ela tinha medo, não, porque ele vai. Aquela coisa, não sei, da cabeça, né, do pessoal mais antigo. Ele vai começar na música, vai vir o álcool, as drogas e o jogo. As drogas de entrada, né? Vai vir A tudo. música era droga de Era a entrada. droga de entrada, era a música. Pô, mas eu acho o seguinte, eu não seria nada hoje sem a música, sabia? Eu sou um eterno apaixonado pela música. Maneiro, cara. Eu É, também. Eu não vivo sem música. Pra mim a minha mulher fica doida. Pilhoso, quando eu acordo, sabadão de manhã, e meto lá um Neil Diamond. Ela, e caraca, eu tenho Beto, as de onde minhas, você tirou isso? Eu falei, cara, olha esse som que viagem, sabe? eu tenho música pra cada coisa, sabia? É, Eu cada tenho, eu vibe. não sei, eu acho que a gente tá ficando velho, a velhice traz um pouco É isso, por isso né? que a gente tá se dedicando. Mas, Vamos no Cervantes, vamos escutar, não sei o que. mas eu tomo café da manhã ouvindo James Taylor todo dia. Pô, James Taylor. Ou Carly Simon. Carly Simon Não, eu também. tomo com James Taylor. O É, café da manhã eu sempre é encontro com James engraçado. Taylor É. todo dia. Eu tomo várias vezes com Carly Simon. Como é que pode, né? Que são, né, o Mas ao casal mais mesmo maneiro. tempo eu escuto coisas que meu filho não escuta. Meu filho vai fazer 23 anos e não escuta, né? E eu não sei, às vezes eu chego e falo assim, cara, abre a cabeça, escuta coisa nova. Eu mando Ele muita curte o coisa quê? O que é nova. que ele curte? Cara, eu me sinto um pouco culpado, tá? Porque ele curte muita coisa que eu ouvia. Porque a gente quer trazer um pouco da nossa Total, história também, né? A total, gente tem a total. tendência a Total. trazer um pouco da nossa história. Mas ele escuta tudo que eu ouvi, Stones, Barão, Deep Purple, escuta algumas coisas novas, Mas tipo agora, ele é dessa escuta molecada. Charlie Brown, Mas escuta Charlie que Brown também não é. já não é da geração dele, cara. Cara, ele Mas ele escuta, escuta ele escuta. trap, ele escuta Não, ele essa escuta, ele escuta. Felipe Ret, Escuta Felipe Ret, JP, JP. que mais que ele escuta? Cara, tô tentando ver o que ele escuta de atual, tá? Porque ele Porque você escuta você muita tá falando. coisa mais antiga, né? Uhum. Mas ele escuta, ele escuta. E você escuta com ele? Cara, hoje em dia ele não mora aqui, né? Ele mora em Ah, Portugal, é em ele Portugal, está velho. fazendo faculdade em Coimbra.
mas a gente sempre, quando tá junto, a gente escuta coisa nova e como a gente. Eu também trouxe a música para a vida dele, né? Uhum. Ele toca violão, então a gente se encontra muito É, sentado na sala tocando tocando. violão Ah, que junto. delícia, Isso é cara. muito Que legal, delícia. assim. Que É, foda. Eu tô doido pra levar o Nico no primeiro show dele, cara. Que ele, tipo, show de adulto, né? porra, eu levei no primeiro show do meu filho Qual foi o foi? quê, né? Foi Rolling Stones, né? Foi Stones? Foi Foi. aquele da Apoteose? Foi no, não, foi Maracanã, né? Foi o Voodoo Foi o Lounge. Voodoo Pô, eu Lounge. fui. Eu fui em todos dos Stones, né? Eu também sou mega fã, porque minhas irmãs, que são 11 anos e 13 anos mais velhas, são mega fãs de Foi Stones. Voodoo Lounge? Agora eu tô na dúvida. Meu Foi, filho foi. tinha 6 anos de idade. Foi Não, Voodoo 6 Lounge. não. Foi no Tinha Maracanã. 11 anos de idade. Foi no Voodoo Lounge, que tinha aquele Elvis inflável gigante. É, foi. Voodoo E Lounge. teve a abertura do Foi Spin Voodoo Lounge. Doctors, que todo mundo vaiou. Isso. Não foi Spin Doctors? Isso Teve tem, Rita Lee. mas isso tem quanto tempo, cara? Meu filho tá com 23, Cara, isso tem uns 12 anos só? não. Então não Então foi não foi essa. Voodoo Lounge, Então não. não foi o Voodoo Lounge, cara. Voodoo Lounge tem muito mais tempo que E isso. depois teve o Voodoo Lounge, Eu sou teve péssimo de o data. Bridges of Babylon, que foi Não, não na, foi na Bridges of Babylon, não Apoteose. foi. Depois teve o de Copacabana, que aí eu não Não foi, fui. eu tô na dúvida se foi no Engenhão ou foi a Maracanã. Acho que foi Engenhão, pode ter sido Pode Engenhão, ter né? sido Engenhão. É. É, a idade Eu tenho também. foto disso, eu tenho foto disso. Ele era pequeno. Mas eu tô doido. Eu só levei o Nico pra Kiss for Kids, que era uma galera vestida de Kiss. Foi até ali em Copacabana, ali no teatro, acho que Teatro Claro, não sei. E era uma galera tocando Kiss ao Isso é vivo legal. e pra molecada. Então a molecada podia subir no palco, invadir. E depois eu levei o Queen for Kids também. Aí foi a anarquia. Porque não era pra subir no palco e o Nico achou que podia subir no palco, cara. No que ele subiu no palco, veio uma gangue. Então tem vídeo do Nico batendo na batera, a molecada de 6, 7 anos, acabando com o show do cara. Acabou. Eu falei, putz, cara, mas um show mesmo, eu tô doido pra. Cara, meu filho tem uma. Eu parei agora para lembrar disso aqui. Cara, meu filho viu Lenny Kravitz no meu pescoço. Meu filho viu The Who Pô, no Rock in no Rock in Rio. Rio, eu tava Meu filho trabalhando. viu Stones. Cara, a gente não teve esse repertório musical que meu filho teve, Não, não. né? A gente Mesmo, não teve. eu tive um pouco, porque é isso, eu tinha irmãs, tenho irmãs Você mais velhas, teve isso, cara? elas me levavam de vez em quando. Então eu vi Moleque, Titãs, RPM, que mais que eu vi? O Traje a Rigor. Cara, eu vi um show que marcou, cara. É uma coisa muito paulista, né? Que eu cresci em São Paulo. Língua de Trapo, não sei se você lembra dessa Sim, música. lógico. Que era só publicitário, né? É. Super subversiva e eu com, sei lá, 7 anos de idade, minhas irmãs levando pra ver num teatro, não era nem Eu vi Barão Vermelho no Aeroanta em na São Paulo. Aeroanta, pô, que tinha Aeroanta de São Paulo, Curitiba, algo assim, É, né? Aeroanta era foda. é. Mas vou voltar pro Nizam. Então volta. A gente tava falando do Nizam da ousadia, né, que ele teve, mesmo sendo polêmica, etc e tal, como o poder da agência está sendo esvaziado. Mas você acha que isso tem a ver com a falta de um criativo que amarre isso tudo? Tipo, um novo status do diretor de criação, ou do próprio diretor de arte, né? Amarrar isso entre o que é feito pelos creators, o que é feito para agência, o que está faltando, na sua opinião, né? Cara, eu vou ser polêmico de novo. Tudo, é bom que dá view. Eu vou ser polêmico é o Dizem que dá seguinte. view, né? Eu não sei. A gente tem que pensar no sistema como um todo, tá? A gente não pode esquecer que quem aprova a campanha é o diretor de marketing, é o CMO da marca. Esse cara, ele no final das contas, ele vive daquilo ali. A gente costuma dizer que ele tem um limite de aposta anual, né? Uhum, Ele tem uma verba para ele apostar uhum, por ano, uhum. e o objetivo daquilo ali, a diretoria vai cobrar dele Sim. resultado operacional, né? Quer vender mais, no final das contas. Show me the money. Então, o que ele faz? Ele divide a verba de uma forma que ele fique confortável e minimize o risco. É que nem operação financeira, né? Uhum. O cara tende a ser o seguinte: se ele tem um limite financeiro ali, ele não vai pegar a maior parte do dinheiro dele e vai ser usado. Ele vai equilibrar. Alguns são mais ou menos É. conservadores. O Não cara, vai no tudo ou nada, né? Não é um poker, né? exatamente, não é um poker. O cara tem alguns que são muito conservadores. Quando eles são muito conservadores, acontece o quê?
a criatividade é mais tolhida. Vamos para o beabá que vai ser mais bem feito, porque a gente já sabe que vai funcionar. Ao mesmo tempo, as agências, os diretores criativos se acomodam naquilo ali. Bom, se o cara já não quer nada também de outro planeta, vamos buscar o fulano que já tem quantidade de seguidores bom, né? Que já tem uma boa entrada com esse perfil de público, aquela toda, e vamos montar uma campanha dessa. Uhum. O cara que já é mais ousado, ele também não é muito, né? Ele não ousa naqueles 80, 90%. Antigamente a publicidade ousava muito. Muito, Hoje em muito, dia não tem isso. muito, E eu muito, acho que vem de muito. uma. Na época que eu fiz publicidade e trabalhei em agência, a galera ousava de uma forma, às vezes até politicamente incorreta, que né, campanhas que hoje em dia não rodariam e tal, mas era isso, cara, os caras não apostavam só no Pelé, né? Pô, a gente não vai nem. Então a gente não vai nem falar do Nizam, a gente vai falar do Washington, cara. Que, É porra, nele que eu tô pensando, é exatamente, o Bombril. do Bombril. Exatamente, a gente vai pensar em Um Bombril. carinha de óculos ali falando pra É, dona de casa, tal, não sei o quê, pá, 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 mas pá. era ousado, porque ele fazia tanta ousadia Porque era ali, cara. tudo diferente Era do que muito. você via. É que nem comercial de cerveja nos anos 90, era que era só as mulheres, né, com biquíni de fora e tal, e aí vinha o baixinho da Brahma, cara. Que era uma coisa que saía da curva também. Tudo bem, depois entrou a gostosa lá, junto com o baixinho da Brahma. Mas era uma coisa que saía. Acho que era Copa do Mundo, que era o baixinho da Brahma fazendo xixi no mictório e dançando, aí abrindo o plano, os caras dançando junto no mictório, tipo numa música da Copa. As marcas, elas não estão preocupadas tanto em. Eu acho que elas estão. Elas querem vender, obviamente, mas elas não estão tão preocupadas em ousar. Você quer ver uma coisa? Eu estou fazendo um, um- um- um trabalho de pré-análise para uma consultoria para uma marca. É uma marca ligada a seguro, tá? E eu conversando, tive uma reunião essa semana, eu conversando com eles me apresentaram, eu fiz um trabalho, uma pré-análise grande. E eu cheguei, eu falei, olha, muita coisa do que eu vou falar aqui vocês podem não gostar, mas eu vou dizer do mesmo jeito. Eu falei, o que vocês falam aqui, vocês falam a mesmice que todo mundo fala. Vocês querem ser diferentes de que forma? Se vocês vêm com a mesmice que todo mundo fala. O slogan de vocês, se eu pegar 3 outras marcas e colocar aqui, cabe mais 3, cara. Não tem diferencial nenhum, né? Eu não vou ficar entrando em questão técnica de atributos Sim, da sim. marca, Mas. emocionais, Uhum. funcionais, de autoexpressão, mas não existe diferencial realmente nenhum. Fica tudo naquela. Fica tudo meio que condensado, pasteurizado, e o que a gente vê hoje é tudo isso, é tudo muito pasteurizado, né? O máximo que você vê e aí vamos voltar de campanha, é uma campanha de biscoito parecendo uma campanha de tênis. Mas parece, porque as referências ficam muito uma naquele universo ali, muito parecido, Uhum. né? Uhum. Cadê a ousadia de pensar fora da caixa, ou até como a sua frase que eu vou incorporar, se você me permitir, que é pensar sem caixa. Eu acho que eu não tenho caixa. Eu não tenho Sim, caixa, cara. eu não quero ter Pensar sem caixa, caixa. né? A caixa tem a necessidade para quando você vai somente chegar e facilitar a comunicação para o Sim. público, Pro, mas para o pro pensamento não público tem ou que pro ter. cliente, até para É, você mostrar, cara, esse não ter caixa cabe nessa caixa, sacou? a minha falta de limitação aqui já fez dar uma porrada até duas Eu já vezes dei aqui no, 500 aqui, eu no também microfone. Daqui a pouco já vão me bater daqui aqui a pouco a fora. Reinaldo vai invadir de É, novo, vai pentear meu cabelo, vai fazer tudo. mas Mas, voltando no Nizam, eu não quero sair do Nizam. O Nizam, para mim, é um cara é, que eu sou assim, apaixonado pela criatividade do Nizam. E eu estou ansioso para ver o Nizey, que é aí do Nizam. Não sei se você está sabendo que ele está não, lançando uma não, aí dele. sério. É, aí com a cabeça dele. Eu quero saber o que vai ser isso. É um cara que eu gosto, eu sei os jingles do Nizam de cabeça, né? E o Nizam me ajudou. O Nizam, o Washington, eu tenho hoje, vocês falam de aí, né? A gente estava falando aqui de aí, ou de aí, cada um fala de um jeito. Lula Vieira também. O O Lula, o Lula, né? Lula, o Grande Lula, Lula, o precisa, Lula, o né? Lula. Mas eu tenho hoje, eu brinco, que eu busquei dos brasileiros 3 que me ajudassem a pensar. O Washington é um cara, era um cara, para mim ele ainda existe, tá? O Washington para mim ainda existe. E existe no meu dia a dia, porque eu em cima da minha mesa eu tenho um potinho de estabilo que o Washington tinha na mesa dele, era dele. Então eu tenho um potinho cheio de estabilo que eu não uso.
não pode usar, tá É um ali, troféu. aquilo ali para mim faz parte. E eu tenho do meu lado direito o Willy Wonka para me manter sempre aberto com a cabeça, com o meu jeito moleque, o meu jeito criança, né? O Willy Wonka para mim não existe nada mais criativo do que o Willy Wonka. Foi o que você mandou lá na tua história, É o que eu te mandei na minha história história. bio O Willy maravilhosa. Wonka para mim tudo começa com ele, porque para ele não tem limite de Não. criatividade. Mas voltando aqui eu tenho meus três mosqueteiros. O que que são meus três mosqueteiros? Eu uso o IA e eu montei um, um projeto de assistentes que eles pensam com base nos meus três mosqueteiros, que é a Nisa Guanais, o Astro Oliveto e o João Branco. Por que que eu botei o João? Porque o João é um cara que eu vejo mais objetivo, mais com uma linguagem, é um cara mais novo e uma linguagem mais, mais fácil, né, para o mercado hoje. Uhum, Ele é uhum. um cara, sabe quem é o João? O João Sei, 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 sei. foi CMO do McDonald's e Sim, tudo. sim. E eu gosto de duas coisas que eu uso como base no meu trabalho, que as pessoas dividem o marketing, né? Você tem o marketing estético, que é o marketing que você trabalha com merchandising, com publicidade, com a criação que as pessoas imaginam que é o lado romântico, né, do Uhum. criativo. Mas existe o lado que o Nizam chama, e que eu me apropriei dessa palavra, sem pedir permissão a ele, que foi o matemarketing, que é o marketing que tem que existir da análise dos números, né, dos índices, né, dos Que é uma CACs, coisa dos CMVs, que eu senti muita falta na época que eu fiz publicidade, por exemplo, esse matemarketing. esse Era matemarketing. muito no auge do reinado dos dois, né? Do Aham. Washington e do Nizam. E aquelas campanhas muito loucas de Nike, PlayStation, não sei o que. Tanto é que eu e metade da minha geração queria ser diretor de arte por causa disso. Vou criar essas campanhas incríveis e tal. Eu chegava no mercado. Então, você vai vender carro de concessionária da Honda, não sei o que. Como é que você vai ser criativo com isso? Como é que você vai vender isso? De uma forma criativa, sem ser o splash ali e tal. E qual cliente que vai aceitar se fazer isso? Me lembrei de uma campanha. Então era um super dilema disso, porque era isso. Faltava, ok, vamos ser criativos, não sei o quê, mas criativo com resultado. Não criativo pelo criativo, porque poucas marcas no mundo podem se dar esse luxo, né? Tipo uma PlayStation, uma Nike, um McDonald's, e mesmo assim tem os backfires, né? Teve a campanha de Natal esse ano que a Coca-Cola fez toda de AI. Galera, caiu de pau. Como assim? Coca-Cola fazendo uma campanha toda de AI, do ursinho, do caminhão, não sei o quê, papá. Então, isso também nas ações da Coca pode ter dado uma mexida no A mercado. gente tem que tomar Então, muito, muito cuidado com o uso da IA. Por quê? E principalmente nessa geração Z, isso pode causar uma atrofia cerebral criativa, né? mas isso já é Eu acho que já está comprovado. causando, Isso já é né? comprovado. Tem estudos já falando isso, que as pessoas estão atrofiando o pensamento disso. De escrever, por exemplo. Aquela coisa de você escrever à mão, você absorve mais. Você escrever no teclado, você absorve um pouquinho mais. Você nem escreve, você dita para AI e ela vai resumir aquilo, vai fazer tudo para você. Você não absorve. Um estudo que eu vi aí, que era isso, fizeram esse teste, aí depois de 15 dias perguntavam para essa pessoa, uma que escreveu, outra que usou AI e outra que bateu no teclado. A que usou AI não lembrava mais do conteúdo da parada que ela tinha feito, porque ela pediu. Ela não escreveu, ela não raciocinou, ela só pediu, eu quero que você escreva uma coisa dessa. Você quer ver uma coisa? Eu me lembrei agora. Eu trabalhei em agência, já tive agência. As campanhas mais criativas não necessariamente são das maiores marcas. Para falar a verdade, eu acho que não são das maiores marcas. A gente consegue usar um pouco mais. Fiz uma vez um projeto para um cliente que era uma rede de restaurantes do Rio. E uma delas, ele estava acabando de montar um restaurante de carnes à la carte. Ele tinha um chamado Mercado do Peixe na Barra e ele estava montando o Mercado da Carne. Era um português, seu Carlos Carvalho, um cara engraçado pra caramba. Ele falava uma frase que eu nunca esqueci. Ele falava assim: Leonardo, as ideias são que nem peidos. Você tem que soltar uma para vir a outra.
Eu achava aquilo muito bom, porque é verdade, que as pessoas ficam travando as ideias. As ideias É não o podem ficar brainstorm, cara. presas. É isso, sai E peidando mais, e não, eu tenho uma ideia maravilhosa, mas eu vou guardar para quando eu conseguir executar. Cara, bota no mundo a ideia. bota no mundo, que aí você dá espaço para você ter outras ideias maravilhosas. E aí, esse cara me permitiu fazer uma ideia doida, que era o seguinte: era uma casa de carnes, assim como o restaurante dele de peixes, o mercado peixe você chegava lá, escolhia o peixe, e eles pegavam o peixe na hora e iam preparar o peixe, um Aí no camarão. Mercado Produtor ali na Barra? Não, Era ele? era lá no Itangá, esse Ah, restaurante. eu acho que Ele era. tinha uma pizzaria também chamada Casa Nova. Pô, Casanova Ele era era, dono pô, disso tudo. Casanova era point, É, cara. exatamente. Pô, Casanova, Tem pouco tempo isso, né? Tem muito pouco tempo isso. pouquíssimo, pouquíssimo. E ele montou esse mercado da carne e ele queria fazer outdoor e não sei o quê, mas queria fazer uma campanha, fez uma campanha grande, com uma série de mídias. E eu virei assim, cara, a campanha que eu levei para ele foi uma coisa muito doida. Foi o seguinte: todo mundo sabe que a carne vem do boi, né? Você tem que matar o boi para você comer o churrasquinho que você gosta. Só que as pessoas não gostam de ver isso, né? E aí eu fiz uma coisa muito ousada, que era uma campanha, que o conceito da campanha era o seguinte: com um tratamento desse, imagina a carne. Então eu botei um boi, era um boi sentado, massagista em cima massageando o boi. A outra peça era um chefe, todo aparamentado de chefe, com a bandeja, abafador, levando o Ele mandando capim para boi. o boi no meio do pasto. Mas tem um boi que é massageado, não tem? Boa pergunta. Eu acho que Não tem um sei. boi que é Tem? massageado Mas deve ser com a máquina, né, europeu. hoje em dia, né? Deve ser por A máquina. gente botou cara, mas o boi teve que ser, obviamente, um boi manso, É. sentado, Que sentando no morro. maravilhoso isso, cara. Só que o mais legal não era isso. O mais legal é que a gente aprende. A gente foi para o meio do mato para gravar. Para gravar, não, para fotografar. O fotógrafo era o Beto Guaraciaba. E o Beto foi, a gente foi, e o cara todo de chefe, o modelo de chefe, né? Calor do caramba, sempre tá um calor do Sempre, cacete, né? sempre. No meio, eu acho que era a Cachoeira de Macacu, não me lembro onde era. A gente foi e o cara chegou lá e falou assim: vocês vieram fazer a gravação? Viemos. Ah, tá bom, já separei os boi aqui, só escolhe qual boi que quer, bababá, nanã. Pode ser aquele ali, pode ser, vou ajudar aqui a trazer, babá. Aí pega o capim, equipe de produção, capim, pegou o capim. Aí o cara chegou e falou assim: meu amigo, esses boi não comem capim mais não, só come ração. Tivemos que colocar a ração no meio do capim. Pra poder fazer ele comer alguma E coisa para tirar as bolinhas da ração depois, na pós. na pós, para colocar. E o mais legal é que eu tenho essa foto até hoje que eu fiz, né? Eu fiz a foto do Beto fotografando, estou atrás do Beto fotografando. Os bois fizeram uma fila para vir comer na mão do chefe. Gente, maravilhoso. Só que o mais legal disso aí foi a ousadia que o cliente aceitou aquilo ali, da gente conseguir colocar. Porque na cabeça de uma pessoa, você falar assim, o cliente que vai olhar aquilo tem que ter a maturidade suficiente. Eu era um pouco mais velho o foco do Aham, restaurante, mas tem que ter a maturidade e foi ousado de falar, cara, você está matando o boi para comer a carne. As pessoas não querem ver a realidade, né? sim. As pessoas Mas aí querem da sua esconder. parte, como é que é o processo, né? Já que a gente está falando sobre vários processos, etc e tal, como é que é o seu processo em convencer um cliente, é, é, seja tradicional ou não tradicional, moderninho, que vai vender um tênis moderninho ou vai vender uma boutique de carne? Como é que é o processo? É do seu repertório que você puxa isso? É, é da música? É da sua. Não sei quanto tempo você fez de direito, né? A gente acabou nem Cara, não, entrando o direito, vou te falar, responder rapidinho o de, direito. a sua, a argumentação que o direito traz, a criatividade, mas freestyle que a música traz. Como é que é? Você já parou para pensar nisso? Como é que é esse processo de Interno, o processo interno, é isso? é interno e externo? Como é que São dois processos. são dois processos totalmente. Uma coisa é você internalizar e muita análise, remédio, ou seja lá o que for, É. e a outra é como você vai falar para o seu carvalho, olha, pois vamos. Cara, o processo mais difícil não é. Ser criativo não é difícil. Difícil
é você convencer as pessoas que aquilo ali é bom, né? Como é que é isso? Como é que é isso? Para É, você, eu vou te um dizer homem de primeiro, marketing. tá, eu vou falar primeiro como é que funciona internamente, porque começa a nascer internamente, né? A maioria das vezes, primeiro que eu não tenho limitação, né? Eu falo que eu costumo começar no Willy Wonka, eu tenho meus heróis, né? Mas o original, né? Por favor, né? É, original, Nada de original. Johnny Depp. Não, o Gene Wilder. Gene Wilder. Ó, Eu começar com o Willy Wonka porque ele não tinha limite, você podia pensar no que você quisesse, você podia desejar, você podia wish o que você quisesse, né? Que você ia conquistar. Então, eu começo ali. Eu não tenho fronteira. Eu esqueço que existe verba. Depois eu me puxo para a terra, mas uhum. eu começo ali, para qualquer coisa. E aí eu vou, depois de um tempo, vendo, pô, o caminho é esse. Eu consigo desenvolver alguma coisa assim. Seja para ajudar a desenvolver um produto, seja para uma consultoria, seja para uma campanha, qualquer coisa eu começo da mesma forma, tá? Obviamente que tem coisas que começam com insight, né? Quando não é um projeto pedido, Ah, sim. começam com insight. Depois disso eu volto um pouco para a realidade, eu me puxo, né? Eu consigo ir viajar, andar nos dois planetas, né? Nesse planeta do abstrato e num planeta do real. E aí quem me traz um pouco para o real, eu costumo dizer que eu tenho alguns heróis, né? O Willy Wonka é um herói, eu nunca fui muito normal, nunca fui fã do Super-Homem, Eu também não. do X-Men, nada disso. Eu fui fã do Willy Wonka, de que eu via pequenininho. Depois eu virei fã do Indiana Jones, que era um puta pesquisador e que ele não tinha rotina, né? Porque ele pesquisava, estudava, estudava, estudava e ia pro meio daquelas Vou loucuras catar que aquela é. porra para trazer pro museu, Porra, né? aquilo ali era maravilhoso, E que não fazia genial. sentido nenhum, mas era genial, né? E no final das contas, eu acho que é o que eu faço é um pouco isso. Eu viro pesquisador, E vai a né? campo. E eu vou a campo, como eu já fui muitas vezes. Eu tenho até medo de sair. A nossa conversa aqui acaba sendo muita doideira, porque se eu for pegando pelos caminhos, pelas vozinhas, cara, A gente eu vou vai. fazer um parêntese muito rápido. Uma vez eu fiz um projeto para um cliente de Segunda Guerra, o lado romântico da Segunda Guerra. E aí eu fui pesquisar em campo, na Argentina, meu Deus, em Corta. Córdoba, tem um lugar chamado Passeio de las Artes, que eu fui pesquisar peças da Segunda Guerra. E eu trouxe de avião, voo normal, eu trouxe esqui, eu trouxe uma réplica de uma bomba incendiária da Segunda Guerra. Eu tenho Mas história pra isso, mas o quê? caramba. Anos 90, 80, né? Agora, Porra, eu tenho história. agora tu não ia fazer isso, nem Essa bomba eu fudendo. tenho comigo até hoje, porque eu não tive coragem Meu irmão, tu de vai ser fornecer isso. preso. É. Pô, paraquedas, eu vi tudo. Mas voltando aqui ao mundo, eu fui meio Indiana Jones com isso. Eu gosto dessa coisa de ir a campo, de correr atrás, de pesquisar coisa. E coisas normais mesmo. Eu tenho. Você quer ver um cara aqui que me ajudou muito com pesquisa? Maurício Baratos da Ribeiro, Pô, do grande Sebo. Maurício. Maurício me ajudou O muito. rabugento mais amável que Pô, existe, adoro né? ele. Eu Tive com adoro. ele outro dia, Maurício, abração. Maurício, É, abração. Vendi muito disco, já comprei muito disco. E agora ele tá pertinho lá de casa. Então, diz quando eu passo isso, aí. E isso. aí, beleza, tal. Ó, vai ter Exatamente. show aí, final de semana, chega aí e tal. Exatamente. Maurício Maravilhoso. me ajudou muito com Pô, pesquisa. Maurício é uma biblioteca Biblioteca. humana, né, E cara? aí eu passo pelo Indiana Jones, né? Só que a gente, cara, a gente sabe que a realidade bate. E quando a realidade bate, que é o orçamento, a gente tem que virar MacGyver e improvisar, que é o meu terceiro ídolo, Também o entendeu? original, né? Porque esse Original, né? novo, eu nem vi. Não, eu vi rapidinho Eu nem vi. só para desver, assim, para não querer continuar. Mas a gente tá ficando rabugento, a gente não tá gostando. E aí bate uma gaiva em mim que eu tenho que fazer muito com pouco, né? Misturar aquilo ali que tem para fazer uma realidade. E por último, para a gente Convencer o cliente. convencer o cliente. E Como aí é a que é esse gente, processo? cara, Se aí você chegar a falar MacGyver, Indiana Jones, Willy Wonka, eles falam, ih, esse cara tomou uma bala, esse cara tá aí vem para doido. minha realidade maior, Aí como é que é esse que é o processo seguinte, de venda da venda para o cliente, né? eu tenho o meu quarto super-herói, que é o que me dá as porradas da vida. Chama-se Rock Balboa, né? Esse cara, Esse é, pô, esse me ensinou na vida mesmo, e isso me ensinou no trabalho, porque o importante não é quanto você consegue apanha, bater, é, é o quanto você apanha e ainda continua de pé.
E quando você vai apresentar qualquer coisa para o cliente, a primeira coisa que você tem que estar disposto é apanhar. E você tem que ter repertório estratégico para justificar aquilo ali e convencer o cliente, né? Novamente, repertório. Repertório. Eu Não acho que só de referências, mas de não, dados, né? é de dados, argumentos, Dados, repertório, argumentos, a matemática do o negócio, tudo, né? matemarketing. E por isso que eu acho, voltando, já linkando tudo, falta muito isso para a geração Z, cara. Não tem esse repertório, é muito raso, superficial, como você falou. É muito trend. Eu Vou fazer o que está todo mundo fazendo agora porque vai ser maneiro. Aí uma pessoa faz algo diferente, aí todo mundo começa a copiar igual. Você quer ver uma outra coisa onde surgiu também? Isso agora me lembrei, xadrez. Eu já aprendi e desaprendi 500 vezes Eu vou te xadrez. falar, eu não sou um exímio jogador de xadrez, né? Mas eu adorava ver. Meu pai trabalhou 50 anos na IBM. E o Big Blue que Nossa, desafiava o Kasparov, sim, né? sim. Então sempre que tinha meu pai, tinha uns acessos que eu conseguia. Eu cheguei a ver o Kasparov jogando com o Big Blue, cara. Eu não sou um exímio jogador de xadrez, Eu mas eu também. sou um exímio admirador das estratégias de xadrez. Já li muito livro de estratégia. Eu vou falar para você que eu gosto muito dessa coisa dos caminhos, né? As análises combinatórias dos caminhos. A minha mulher hoje, às vezes, Sacrificar um peão ou um para três cavaleiro passos para poder. depois. Isso é muito. Isso eu uso isso no meu dia a dia para convencimento de qualquer coisa, para negociação de qualquer coisa. Eu já dei aula de técnicas de Deve negociação ter algum livro, né? Tipo, como é que era? Um que era de clássico. xadrez, Não, que faça esse paralelo com marketing. com xadrez. Deve Cara, ter. tem Porque tem aquele A Arte da Guerra do chinês, né? Eu do esqueci. Sun Tzu, É. que é totalmente. Toda a Mas é um. faculdade de publicidade fala, não, você tem Tem. que ler isso, porque Mas tem de mas deve ter. xadrez, cara. É isso que eu tô falando, deve Tem ter livro de algum de xadrez. xadrez que faça Vou pesquisar e vou te mandar. Eu Me sei que passa, tem. me passa. Que depois a gente bota como conteúdo aí Vamos pra botar. galera. Me lembra que eu vou te passar Uhum. isso. E É, falando nisso, a Coca tá no freezer, hein? pô, eu te falei que eu pedir pra mim pra lembrar alguma coisa era a pior Você falou coisa de do mundo. lembrar, hey, tira a Coca lá do freezer. Eu já ia falar alguma coisa que minha mulher me lembra hoje em dia, eu já esqueci o que ela ia falar. Minha memória, cara. TDAH e Mas memória, sabe o que bicho. que é isso? Eu vou te dizer. Eu consumo muita coisa, assim, sabe? Eu te entendo, Eu cara. consumo de. Antigamente ainda existia encarte de supermercado. Hoje em dia, eu não sei se ainda tem encarte Tem, quase. tem, Eu tem. nunca vi mais encarte papel, né? Não chega na minha mão encarte papel. Mas eu consumo tudo, tudo. Desde encarte de mercado até livro de tudo. Eu tenho Eu te... quantidade. Outro dia eu fiquei meio traumatizado, que é o seguinte: a quantidade de livro que eu tenho separado Pra para ler. comprar, se eu for calcular o tempo de vida normal que se tem, não dá para ler Não tudo. dá não, fora os que você já tem em casa, É. a pilha que você tem em casa que não, eu vou ler, vou ler, vou Cara, ler. isso é uma outra coisa. Você tem muito livro em casa? Muito, Eu tenho muito livro em casa. muito. E eu compro o livro que eu quero ler, mesmo sem ter o tempo naquele momento de ler. Só que isso é muito legal. Eu escutei outro dia, eu não sei quem foi, cara, mas Mas você vai ler no momento certo para ler. eu escutei outro dia Eu acho, pelo menos. de um, eu não me lembro se foi um puta ator ou um puta autor que falou o seguinte: a melhor coisa que você tem é poder viver e ter uma biblioteca vasta, mesmo que você não tenha lido tudo. Você ouviu isso? Eu vi isso. Eu vi, eu não Quem me que lembro quem foi? foi. Por que que é legal isso? Porque você entra naquele universo e você De naquele momento fala assim, agora eu vou beber disso aqui. É. Você tá. Ele dá a entender que você está imerso em coisas que você ainda quer consumir, não Isso, do que você já consumiu. isso, Não era, era isso, mais. é isso. Eu vi. A gente tem que tomar aquele Quem que remédio da era? memória. Como é que é o Lembro. nome? É ginkgo biloba. Esse eu me lembrei. Memorex, eu sacanei meu Ginkgo filho com biloba. isso. Quando ele falou assim, eu Memorex. esqueci, pai. Eu falei, Nem existe "É, mais ginkgo biloba, né? Por isso que eu posso falar aqui. deve ter. Mas então, cara, vamos partindo para os finalmente. Então, Mas, sem querer te cortar, já te me cortando, arrebenta. vou puxar aqui o Jô, né? Que gostava de falar esse gente. Adorava. Ele É, botava a mãozinha assim, botava a né? Sempre mãozinha assim. É, você estava falando sobre essa questão do. Agora eu me perdi. Do do convencimento convencimento do do cliente, cliente. como é que Como é que. com o Eu queria repertório, falar isso, com a eu ensaio, matemática. eu ensaio. Tem ensaio, tá? E aí, esse ensaio, para mim, é o seguinte: criatividade não é só inspiração, é transpiração, né, cara? Essa coisa de, o cara fica ali. Eu escuto Não. às vezes algumas pessoas falando Esperando assim: psicografar não, aquilo. eu entendo que você tem o seu processo criativo. Cara, processo criativo, meu amigo, é pesquisa, é testar aqui, testar ali, ver isso, ver aquilo. É óbvio que com o tempo você tem mais prática, você mesmo fotografando. Você sabe mais ou menos o que vai funcionar ou não, né?
com Por algumas isso que vocês pessoas. estão vendo aqui, galera. Eu sempre me perco qual que é a câmera. A gente está fazendo séries de alguns episódios. Cada um está gravando de um jeito. Pô, acho do A gente cacete fez a isso. primeira diária, gravamos de um jeito, a segunda diária, hoje estamos gravando de outro jeito. Pô, acho do A gente está cacete isso. afinando, ousando, não sei o que, porque o compromisso é com a gente. Vamos viajar aqui, vamos ver o que vai ficar. Qual luz que vai ficar melhor? Qual que vai ficar melhor? Ah, você ficou chapada, você não sei o que. Sacou? Eu ensaio argumentos com o cliente, voltando aqui à história. Então, por exemplo, ensaio mesmo. Fica no espelho, assim, tipo, Não, eu não chego a ator. ficar no espelho, mas eu falo sozinho, né? Eu me tranco assim e vendo a história. E eu faço a voz do cliente falando Você tem que gravar ao isso, Léo. contrário. Vão falar que eu sou louco, Você tem que cara. gravar isso. Mas Vão falar que eu você sou muda a louco. voz. Muda a Você voz. faz tipo Faço a vozinha. Red Rum, Não, tipo faço a vozinha iluminado. tipo assim. Ó, então a gente foi por esse caminho por causa disso, não sei o quê. Aí eu faço aquela voz assim. Mas por que você escolheu esse negócio desse jeito? É, eu sou. Você faz o Alexandre Frota, praticamente. Eu faço Alexandre, nunca tinha percebido isso. Eu faço Alexandre Frota. Pô, brother, como é que eu Vai ter que ser tô o cara uma voz mais assim, bem postada, meio positiva, né? pô. É. Eu faço o outro lado, por que que eu faço o outro lado? Porque eu dificulto a minha vida da resposta do cara. Só. Então eu faço as análises combinatórias, e quando chega na hora não é nada daquilo, é muito mais simples. E às vezes eu fico puto. É porque você já simulou muitas possibilidades, mesmo que não cheguem aquelas possibilidades, mas você já tem, acho que, raízes dessas possibilidades para trabalhar em cima de outras E possibilidades. você sabe qual é a Não? maior Nem? loucura? Isso, você sabe qual é a maior loucura disso? É que quando eu chego e falo para ele, e ele gosta de tudo, eu faço os outros caminhos também para mostrar para ele que eu pensei na análise Pera aí, cara, eu combinatória. gastei meu tempo ensaiando aqui, agora tu Não, vai, eu não falo que eu ensaiei, agora tá? tu vai Eu escutar. nunca falei isso para ninguém. Tô falando aqui para Agora você. poucas pessoas Eu vão nunca saber. falei isso para ninguém. Mas eu faço essa análise combinatória. Maravilha. Você tem que gravar isso, Léo. Pô, cara, porque eu já tive clientes de tudo que é jeito. Sabe o Martim da Vida? Já tive mulheres de todas Sim, as sim. cores. Então, eu já tive Mas isso é bom pra clientes. caralho, não é, cara? Pô, é muito, Isso é cara. bom pra Muito caralho, porque você bom. tem que ser criativo e solucionar Pô, os problemas desde Martinho da Vila a árvore de piroca que tu fez, cara, sacou, cara? me lembrei Então, de um cliente. isso é criatividade, cara. Me Se você lembrei, não tivesse repertório, não você ia adianta. travar, você fala, puta, cara, desculpa, eu vou passar esse trampo pra outra pessoa, porque não é muito minha área. Se você só fizesse uma coisa, né? Que foi uma crise que a gente estava falando fora da câmera aqui de como às vezes eu já senti esse preconceito de, porra, mas o Beto faz muita coisa, né? Ele fotografa, ele dirige, agora está inventando esse podcast. Bicho, as pessoas falam isso como uma crítica, né? Tipo, ah, você fotografa gastronomia, mas você fotografa é, modelos globais, etc Tem e isso, tal. né? De rotular, né? Nossa. Ah, mas eu sou fotógrafo. Se eu estudo como fotografar gastronomia e gosto, eu vou me aprimorar naquilo. Se eu fotografo pessoas e gosto, eu vou me aprimorar naquilo. E se amanhã eu resolver escrever um livro, eu vou estudar para escrever um livro. E qual o problema? Então as pessoas ficam nessa de, ah, você fez muita coisa. É um preconceito. Posso fazer uma piada aí, daquelas piores do Pode, mundo? pode. Bem escrota. A gente vai ser cancelado. Mas fotografar gastronomia é muito melhor, cara. Que você pode comer depois, né? Ah, é, sim. Você tem Pô, dois prazeres, né? aquilo é muito bom, Cara, já né? escutei muito de vários seus carvalhos da vida. Olha, É, você piada fotografa, daquela. pode comer depois, menino. Exatamente, aquelas É, piadas infames, pode comer o né? produto, vai. Muito bom, né? Mas eu não sei, a gente estava falando de. Mas será que então vão gostar desse papo? A gente tá sendo chato aqui? Acho que a gente está sendo dois velhos rabugentos aqui Pô, trocando mas uma gostei, ideia, cara. cara. Gostei muito. Gostei muito. Léo, ó, para encerrar, Obrigado. um momento pergunta nonsense. Nonsense. Vamos lá. Nonsense. Vou me preparar aqui. Ó, Léo, se o Willy Wonka Hum, e o Rock Balboa decidissem abrir uma agência de branding no Baixo Gávea, put. quem ganharia a briga na hora de fechar o orçamento? O bilhete dourado ou o soco no estômago do Rock Balboa? Hum. O orçamento de fechar o cliente? É. Você está me perguntando qual Qual dos dos dois dois ganharia? O Willy ganharia? Wonka ou quem ganharia a conta? Resumindo, porque isso aqui é uma brincadeira que É, eu tô difícil, hein? tentando dar um nó na É. AI, eu alimento com uma porrada de coisa aleatória e jogo a biografia do convidado e falo, então, agora vamos fazer uma pergunta.
Cara, infelizmente eu acho que hoje quem ganharia a conta seria o Rock Balboa. É. Por quê? Porque eu acho que o Rock Balboa ele é um pouco mais pé no chão, mais real. E por que que eu falo infelizmente? Porque eu acho que falta muito dessa liberdade criativa, de poder usar, de arriscar um pouco mais, né? E quando eu falo, a gente fala de criatividade, parece que criatividade só está na arte, só está na publicidade, está Não, nos números, não. está no economista, está no advogado que tem que ser criativo para poder defender, às vezes, Defender. uma tese O diferente, economista, um cara, o cara economista. saber mastigar aqueles números e falar, meu irmão, como é que eu transformo isso naquilo, Cara, não sei o o quê, brasileiro é por criativo meio. por natureza, né? É, Tem que porque a ser gente criativo, né, cara? tem que ser, para sobreviver. Pô, tem que ser muito Então seria criativo. o rock. Eu acho que infelizmente seria o rock. É. Infelizmente, tá? Léo, onde é que a galera acha você? Site, perfil, etc. Fala aí Então, pra câmera, vamos se você lá. achar ela, porque eu até É, agora não achei aquela ali, né? aquela ali. Maravilha. Cara, eu vou deixar o meu Instagram. Eu sou o cara que não sou muito Casa de Ferreira, Espeta de caso de Pau. Ferreira Espelho de Pau. Estou até me motivando a lançar um caminho novo aqui, que a gente está planejando de lançar agora em agosto, que é o Se Liga no Marketing, que é vamos chamar, é um canal, é um espaço, né? Vou usar um perfil do Instagram para poder falar Em sobre primeira mão, marketing isso? em primeira mão, Ó, que legal. sobre marketing, sobre criatividade, sobre as coisas que você tem que se ligar na vida, Bacana. focado mais para a pessoa que está ali empreendendo, para o empresário, né? Não quero falar para o público profissional, quero falar para o Sim. cara que está ali do outro lado ouvindo, Na né? Na relação, relação. começando, O tal. cara quer começar um negócio que é o se liga no marketing, né? Que é tipo assim, se Bacana, liga que tem que fazer bacana, coisa diferente bacana. e tentar tirar esse estereótipo do marqueteiro que é o malandro pro Ah, não. mal, Não, não. pro lado pejorativo, negativo, né? O meu Instagram hoje é Léo Teichholz, arroba Léo Teichholz, né? Eu tenho a Putz, que é uma consultoria que trabalha tanto com matemarketing como com marketing estético, que a gente chama, né? É arroba putzcreative.com.br. E é isso. É Te isso. agradeço muito pelo convite. Obrigado a você, cara. Se Cara, foi desse mole, a gente ficava maravilhoso. aqui Porra, eu tô aqui. horas, horas e Eu horas, tinha história para deixar falar aqui 3 horas, cara. 3 horas. A gente Botava uma cervejinha, uma cachaça, ainda vamos fui embora. comedido nas histórias, cara. Eu As coisas imagino. mais loucas eu não contei, não. A gente, segundo capítulo. Daqui Se a a um gente tempo a gente. continuar, tiver uma segunda Porra. temporada, etc., a gente. Mas foi ótimo, Léo, maravilhoso. obrigado Parabéns aí, pelo cara. projeto. Obrigado aí, Você meu. não, eu não vou falar que você me surpreende, porque a gente sempre espera de tudo o melhor das pessoas que a gente sabe que, porra, o céu é o limite. Você é um cara que tem o céu é o limite. Desde quando a gente se conheceu lá atrás, Pô, eu te conheço há via muito tempo, né, cara? que Pô, você muito tem o legal. céu é o limite. Então não me surpreendeu nem um pouco. Eu acho do cacete. E eu vi, última coisa que eu vou falar, eu vi o Clemente Magalhães falando hoje no podcast dele, falando sobre isso, pessoas que, agora você vai inventar isso. Tem o pior que fala assim, você tá velho para isso. Ah, não. Pô, não existe Não isso, existe. cara. Não existe idade pra Mais uma começar. vez que o Onca faz parte da minha vida, não tem idade, entendeu? É pra gente fazer as coisas que a É gente quer, isso que a aí. gente gosta, que a gente acredita. Só falta achar o bilhete dourado. Pô, cara, sabe o que é o bilhete dourado? O bilhete dourado a gente tá aqui. É isso aí. Esse é o Léo, bilhete dourado. meu gato, obrigado. Galera, valeu. Qual que é a câmera? Rei, eu tô sempre perdido. É essa? É aquela? É essa. Galera, Beto Roma aqui no Estúdio Roma com mais episódio do Pulso com meu convidado maravilhoso, Léo Teichholz. Teichholz. Tá, Scholes. Te vejo, nos vemos, até as próximas. Fui.